Lembre-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História 1. A casa em Boston, Massachusetts. Olá, assombrosos visitantes. Sejam muito bem-vindos ao Portal do Pavor. Preparem-se para atravessar a fronteira entre o real e o inexplicável. Apague a luz, coloque os fones de ouvido e fique confortável, porque hoje, juntos, vamos explorar um novo capítulo de terror. Você está pronto para o desconhecido? Então curta, inscreva-se e deixe seu comentário dizendo: "Eu não tenho medo". Agora vamos começar. Você já sentiu aquela presença inexplicável quando estava completamente sozinho? Aquele arrepio súbito na nuca, a certeza incômoda de que olhos invisíveis acompanham cada movimento seu na penumbra da sua própria casa. É um medo primitivo, gravado em nosso DNA desde os tempos em que a escuridão abrigava predadores reais. O medo dos ruídos que quebram o silêncio da madrugada, da sombra que se move no canto do olho, do pressentimento de que não estamos tão seguros quanto imaginamos, o que as paredes de uma casa antiga realmente guardam. Em Boston, Massachusetts, onde a história é escrita com sangue e pedra, existem residências que são mais do que meras estruturas. São monumentos de segredos, túmulos de memórias que se recusam a morrer. Imagine uma casa de arquitetura colonial, espremida entre outras iguais, com janelas que parecem olhos vazios e cansados. Imagine o cheiro de madeira úmida e poeira de séculos que te recebe assim que você cruza a porta. O som constante do assoalho rangendo, como se ossos velhos protestassem a cada passo. Agora, imagine que esses rangidos vêm de um andar onde não há ninguém. Imagine uma porta firmemente fechada, batendo com uma violência súbita, como se chutada por uma fúria invisível. O que você faz quando um objeto pesado desliza de uma prateleira e se estilhaça no chão, sem que nenhuma vibração o tenha provocado? A sensação é de uma invasão. Uma presença que não apenas habita o espaço, mas o odeia. Uma inteligência fria e malévola que testa seus limites, que se alimenta do seu medo crescente a cada sussurro que o vento gélido do inverno traz pela fresta da janela. Para a família que se mudou para uma dessas relíquias históricas em busca de um sonho, esses fenômenos eram apenas o começo, o convite para um pesadelo do qual não haveria despertar. Esta é a história real deles. Para Márcio, um chefe gourmet de 46 anos, a mudança para Boston era a realização de um sonho. A casa, apesar de antiga, tinha o charme histórico que ele sempre admirou. Para ele, cada rangido era uma prova da idade venerável do imóvel, cada corrente de ar, uma falha no isolamento que precisava ser consertada. Um homem de lógica e razão, Márcio via o mundo através de uma lente de causa e efeito. Nada acontecia sem uma explicação plausível. Sua esposa, Rosana, uma professora de português de 49 anos, era a âncora da família. Protetora e corajosa, ela via a casa como um novo capítulo, um ninho para proteger sua família, especialmente sua filha, Gabriela. Gabriela, aos 18 anos, era a intelectual do trio. Fascinada por história e com uma mente analítica, ela estava animada para explorar os segredos de Boston. No entanto, sua ansiedade era uma sombra constante e sua automatonofobia, um medo paralisante de bonecos e manequins, era um tormento silencioso que a acompanhava desde a infância. Na primeira semana, a vida seguia a rotina da desarrumação. Caixas empilhadas nos corredores estreitos, o cheiro de tinta fresca misturado ao pó antigo. Numa tarde fria de outono, enquanto desempacotava livros no seu novo quarto, Gabriela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Um frio que não vinha da janela entreaberta. Ela parou, olhando ao redor. O quarto estava silencioso, exceto pelo som distante de seus pais na cozinha.
Foi então que ela ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo de dentro da parede ao lado de sua cama. Um arranhar rítmico, tsh, 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 como unhas longas raspando madeira seca. Ela se aproximou, encostou o ouvido na parede fria. O som parou abruptamente, como se o que quer que estivesse lá dentro soubesse que estava sendo ouvido. O som na parede foi o primeiro de muitos mistérios. Márcio, com sua lógica inabalável, culpou os ratos ou a antiga tubulação da casa. Mas os ruídos se tornaram mais ousados. Batidas secas, sussurros indistintos que pareciam vir de todos os lugares e de lugar nenhum. A sensação de serem observados se tornou uma constante. Foi durante uma tentativa de Márcio de consertar uma tábua solta no assoalho do sótão que eles encontraram a fonte. Escondido em um compartimento secreto, envolto em trapos amarelados pelo tempo, estava um pequeno baú de madeira. Dentro, aninhada em seda puída, estava ela, uma boneca de porcelana da era colonial. Seus olhos de vidro, pintados de um azul vívido, pareciam anormalmente alertas. O rosto, rachado em finas linhas, exibia um sorriso delicado e perturbador. Para Márcio e Rosana, era apenas uma relíquia. Para Gabriela, foi a materialização de seus piores pesadelos. A visão daquela figura humana em miniatura a paralisou, seu coração disparando com uma onda de pânico irracional. Mas o que a família não sabia é que aquela boneca não era um brinquedo, era uma prisão. Uma lenda local, sussurrada apenas pelos mais velhos do bairro, falava de uma mulher chamada Abigail Proctor, acusada de bruxaria em 1692. Diziam que, antes de ser levada para Salem, ela realizou um ritual para aprisionar a entidade demoníaca que a atormentava dentro do objeto que mais amava, a boneca de sua filha. O ritual, no entanto, foi imperfeito. Não aprisionou o demônio por completo, apenas o vinculou à boneca, transformando-a em uma âncora para sua maldade neste mundo. Apesar do pavor de Gabriela, Márcio, em sua tentativa de provar que tudo tinha uma explicação lógica, limpou a boneca e a colocou em uma prateleira na sala de estar, tratando-a como um artefato histórico. Foi um erro catastrófico. Naquela mesma noite, os fenômenos poltergeist explodiram com uma violência inédita. As luzes da casa piscavam freneticamente, portas de armário se abriam e fechavam com força, e pratos eram arremessados da cozinha, estilhaçando-se contra as paredes. Rosana, corajosa, tentava manter a calma, protegendo Gabriela, que estava em estado de choque. No meio do caos, Márcio correu para a sala. A boneca não estava mais na prateleira. Ele a encontrou no topo da escada, sentada, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se observasse a cena. Sua claustrofobia começou a atacar. As paredes do corredor pareceram se fechar sobre ele. Ele pegou a boneca, sentindo a porcelana anormalmente fria, e a trancou no porão úmido, acreditando que, ao remover o gatilho da histeria, tudo voltaria ao normal. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Durante a madrugada, Rosana acordou com um som suave vindo do andar de baixo. Ela desceu as escadas e seu sangue gelou. No chão da sala, arranhado na madeira do assoalho, estava um único símbolo, um sigilo ocultista que ela nunca tinha visto antes. E ao lado dele, pequenas pegadas de poeira e umidade vindo diretamente da porta do porão. O símbolo arranhado no chão foi o ponto de virada. O ceticismo de Márcio foi abalado até o núcleo, enquanto o instinto protetor de Rosana a impelia a agir. Foi Gabriela, no entanto, que tomou a frente. Superando seu medo, a jovem intelectual começou uma pesquisa frenética. Ela fotografou o sigilo e mergulhou nos arquivos digitais da Biblioteca de Boston, cruzando referências sobre a história da casa e lendas locais. Suas descobertas a levaram a um nome: Dr. Alistair Finch,
um historiador local e curador de um pequeno museu em Salem, especializado em artefatos do período dos julgamentos das bruxas. Eles marcaram um encontro. Dr. Finch, um homem idoso de olhar penetrante, reconheceu o símbolo imediatamente. Ele explicou que não era uma marca de bruxa, mas um sigilo demoníaco associado a uma entidade conhecida como o Colecionador de Medos, um demônio que se alimenta das fobias de suas vítimas. Ele ouviu a história da boneca e seu rosto empalideceu. Ele os levou a uma seção restrita do museu, mostrando-lhes um antigo diário pertencente a um juiz dos julgamentos de Salem. Por um momento, a família sentiu um alívio. Havia uma explicação, um contexto histórico. Talvez, com o conhecimento do Dr. Finch, eles pudessem simplesmente se livrar da boneca e acabar com tudo. Mas essa esperança foi brutalmente destruída quando o historiador virou uma página do diário. Lá, desenhado com tinta desbotada, estava o retrato de Abigail Proctor. E ao lado, uma anotação do juiz. A bruxa afirmou ter vinculado o demônio não à boneca, mas ao medo que a boneca representava. O objeto é apenas o portão, a chave é o pavor da criança. O silêncio no carro durante a volta para casa era mais pesado que qualquer grito. A revelação do Dr. Finch havia mudado tudo. Não era a casa que estava assombrada, nem a boneca. Era a própria família que estava sob ataque, com o medo de Gabriela servindo de farol para uma entidade maligna. Chegando em casa, eles se reuniram na cozinha, o único lugar que ainda parecia relativamente seguro. Márcio, com o rosto pálido, mas determinado, tomou uma decisão. Vamos queimar essa coisa, agora! Ele desceu ao porão para buscar um recipiente de metal e fluido de isqueiro. No instante em que sua mão tocou a maçaneta da porta do porão, ela se fechou com um estrondo, mergulhando-o na escuridão total. As paredes pareceram encolher. O ar ficou rarefeito e sua claustrofobia o atingiu com a força de um soco no estômago. No andar de cima, Rosana ouviu o grito abafado do marido. Quando se virou para o corredor, viu uma sombra escura se contorcer no teto. A sombra se desfez em centenas de pontos negros que caíram em cascata pela parede. Aranhas. Milhares delas, movendo-se em uma onda quitinosa e repugnante em sua direção, explorando seu medo mais profundo. Enquanto isso, no quarto, Gabriela estava paralisada de terror. A boneca, que eles haviam deixado trancada no porão, estava agora sentada em sua cama, o sorriso de porcelana parecendo mais largo, mais malicioso. Com um rangido audível de seu pescoço de cerâmica, a cabeça da boneca virou-se lentamente em sua direção e um sussurro arrastado, como o de folhas secas, encheu o quarto. Ela. Conseguindo se libertar, Márcio arrombou a porta do porão e subiu correndo, encontrando Rosana encolhida no corredor. Juntos, eles invadiram o quarto de Gabriela. Vendo a boneca, Márcio foi possuído por uma fúria cega. Ele arrancou o objeto da cama e, ignorando os gritos da filha, atirou-o ao chão e o esmagou repetidamente com um pé de cabra que havia trazido do porão. A porcelana se estilhaçou em 1000 pedaços. Por um segundo, houve silêncio, um silêncio de vitória. Mas então, uma risada baixa e gutural ecoou. Não de um ponto específico, mas das próprias paredes da casa. Os cacos da boneca começaram a fumegar, dissolvendo-se não em pó, mas em uma fumaça negra e oleosa que foi absorvida pela madeira do assoalho. A presença não havia sido destruída, havia sido libertada. Todas as portas e janelas da casa se fecharam e trancaram com uma série de baques violentos e simultâneos. Eles estavam presos. Perfeito. A falsa esperança foi esmagada. A entidade está livre do seu receptáculo e a família está presa dentro da casa, que agora é o domínio do demônio. O confronto final é inevitável e desesperado. A risada demoníaca cessou, substituída por um silêncio opressor.
A casa, agora uma armadilha mortal, parecia respirar ao redor deles. As sombras nos cantos se aprofundaram, contorcendo-se em formas humanoides. A temperatura despencou e a respiração da família se condensava em névoa diante de seus rostos. Foi Gabriela, a intelectual, quem se lembrou das palavras do Dr. Finch e do diário do juiz. O ritual de aprisionamento foi imperfeito. Precisamos completá-lo ou revertê-lo. Enquanto Márcio e Rosana tentavam inutilmente forçar as portas, Gabriela correu para seu notebook, buscando as fotos que tirou do diário. Ela encontrou as instruções para um ritual de banimento, um círculo de proteção que precisava ser desenhado com sal e cinzas. O problema, eles precisavam de um objeto pessoal da vítima original, Abigail Proctor, para servir como âncora e expulsar a entidade. A busca desesperada começou. Eles reviraram o baú onde a boneca foi encontrada enquanto a casa se rebelava. Objetos voavam, sussurros chamavam seus nomes e a figura sombria do colecionador de medos se manifestava brevemente nos reflexos dos espelhos. Foi Rosana quem encontrou. No fundo falso do baú, havia um pequeno medalhão de prata manchado pelo tempo, com as iniciais AP gravadas. Era a âncora. Eles correram para a sala de estar, o epicentro da atividade paranormal. Márcio, lutando contra sua claustrofobia crescente, ajudou a desenhar o círculo de sal no chão, enquanto Rosana preparava as cinzas da lareira. Gabriela, com as mãos trêmulas, recitava as palavras em latim arcaico do diário. No Portal do Pavor, sabemos que nem todas as histórias têm final feliz, e que confrontar o mal raramente sai como planejado. Quando Gabriela pronunciou a última palavra do encantamento, a entidade se materializou no centro do círculo. Não era um monstro, mas uma figura sombria e distorcida, com olhos que eram vazios de pura escuridão. Ela não atacou. Em vez disso, estendeu uma mão esquelética em direção a Gabriela e, em sua mente, a jovem ouviu uma proposta, não uma ameaça. Seu medo me deu poder. Dê-me ele por vontade própria e sua família viverá. O demônio não queria ser banido, queria um pacto. Queria a chave, não apenas o portão. Márcio e Rosana gritaram para a filha não ouvir, mas o olhar da entidade estava fixo nela, prometendo um fim ao tormento em troca de sua alma. Excelente. O confronto atingiu seu ápice e a família enfrenta uma escolha impossível. Agora, vamos tecer o desfecho desta história aterrorizante e deixar a audiência com um arrepio duradouro. O tempo pareceu congelar. Diante de Gabriela, a entidade oferecia uma saída, uma barganha terrível. Olhando para o rosto aterrorizado de seus pais, ela tomou sua decisão. Com uma força que não sabia possuir, ela segurou o medalhão de Abigail Proctor e gritou as palavras finais do ritual de banimento, não de submissão. O círculo de sal explodiu em uma luz branca e ofuscante, e um grito desumano, cheio de ódio e dor, ecoou pela casa, sacudindo suas fundações. A figura sombria se desintegrou em fumaça e foi sugada para dentro do medalhão, que brilhou com um calor intenso antes de escurecer, tornando-se frio como gelo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As portas e janelas se destravaram. O ar ficou mais leve. A presença havia partido. A família, exausta e traumatizada, abandonou a casa naquela mesma noite, levando apenas suas vidas e o medalhão agora gelado. Eles nunca mais voltaram. A casa em Boston foi vendida, mas nenhum morador conseguiu permanecer por muito tempo, reclamando de um frio inexplicável e da sensação de uma perda avassaladora que emanava das paredes. Márcio nunca mais duvidou do que não podia ver. Rosana encontrou cicatrizes em sua coragem. E Gabriela nunca mais sentiu medo de bonecos. Na verdade, ela raramente sentia medo de qualquer coisa. A experiência a deixou com um vazio, uma calma inquietante, como se a entidade, ao ser banida, tivesse levado consigo não apenas sua fobia, mas sua capacidade de sentir pavor.
E às vezes, no silêncio da noite, ela se pergunta se isso foi uma vitória ou a parte final da barganha do demônio. O que você faria no lugar dela? Aceitaria o pacto para salvar sua família ou lutaria, mesmo correndo o risco de perder tudo? Se você tem uma história real de terror, envie para nós. Sua experiência pode ser nosso próximo episódio. Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários se conseguir dormir esta noite. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite. E até o próximo vídeo do Portal do Pavor. Lembre-se, no Portal do Pavor, a realidade é mais assustadora que qualquer ficção. No fim das contas, o mais assustador no Portal do Pavor é saber que tudo isso aconteceu de verdade. História 2. Compramos a casa e o contrato veio do além. A luz amarela da manhã avança por entre as árvores de Miguel Pereira, dançando nas paredes recém-pintadas da casa dos sonhos. Antônio Luiz sente o cheiro úmido do mato, enquanto Fátima Maria ajeita uma foto de casamento na prateleira, sorrindo com a esperança de um recomeço. O silêncio da casa velha é acolhedor, uma promessa de paz. Antônio recorda o senhor que lhes vendeu a casa. Olhos sorridentes, fala mansa e horas de conversa sobre a vizinhança, com histórias de infância e lendas sobre um grande jacarandá. O negócio foi rápido, sem burocracia, selado com um aperto de mão tão frio quanto uma pedra esquecida no quintal. Eles riram da própria sorte, carregando caixas e o contrato dobrado no bolso da camisa de Antônio. O cheiro da tinta ainda não saíra do corredor quando a primeira batida soou na porta. Era um vizinho, de olhar curioso e voz rouca. Difícil alguém morar aqui, não é? Nem lembro da última vez que vi essa porta aberta. Acho que foi antes do acidente. O senhor Elísio, coitado, morreu sozinho nessa sala faz umas boas décadas. Fátima riu, sem graça, mas a menção ao nome do antigo dono, o mesmo das histórias doces, a incomodou. Antônio apenas sentiu um arrepio, fingindo ser o frio. No final da tarde, a euforia começou a descascar. Ao fechar as janelas, Antônio percebeu que a chave da porta principal emperrava com um clique rouco. Fátima se assustou quando um armário, aparentemente escorado, deslizou sozinho alguns centímetros. Lembrou-se do riso do velho senhor. Não liguem para os barulhos, essa casa tem vida própria. A noite caiu densa e fria. O cheiro de café foi substituído por algo antigo e triste, como roupa guardada em baú fechado. Antônio olhou para Fátima, que fitava o teto tentando esconder o medo. Sem dizer uma palavra, ambos entenderam que não estavam sozinhos. A suspeita cresceu em seus peitos. Talvez o preço daquele contrato não fosse pago com dinheiro, mas com alma. Quando a escuridão se assentou, a casa inteira pareceu respirar. Trancados, eles já não eram donos de nada, exceto do próprio terror. Antônio Luiz, veterinário aposentado, acorda antes do sol. Seu ritual de café e rádio antigo o protegendo do medo da passagem do tempo. Ao seu lado, Fátima Maria desperta de sonhos em preto e branco, com o coração apertado, buscando seu caderno de listas. Uma tentativa de controlar um mundo no qual não confiava plenamente. Comprovar que registro da casa está correto, anotou. Lembrar-se de não confiar em aparências. Embora diferentes, eles coexistiam como quem se acostuma ao próprio corpo. Antônio, quieto, só se iluminava ao falar de animais. Ele carregava um luto silencioso pelo filho, morto anos atrás por drogas e angústia. Essa perda o tornou hipervigilante, temeroso de morrer sozinho, sem que ninguém notasse. Fátima, por sua vez, era movida à rotina. Economista, camuflava suas dores, a perda da mãe, o medo de envelhecer invisível, em planilhas frias e listas intermináveis.
O casamento resistia mais por medo do abismo do que por força. A decisão de comprar a casa em Miguel Pereira foi uma reação desesperada ao envelhecimento, uma última aposta na felicidade. O proprietário, um contador de histórias carismático, ofereceu uma transação sem burocracias, um alívio que os fez ignorar a estranheza que já pairava no ar. Desde o primeiro dia, os sinais estavam lá. Antônio sentiu um lamento no ar do jardim descuidado, uma cobrança que só quem conviveu com a morte poderia perceber. Na cozinha, Fátima se assustou com o reflexo turvo no vidro de um armário, onde jurou ter visto alguém em pé atrás dela. Riu sozinha, culpando a mudança, mas o incômodo grudou nela como cheiro de mofo. Eles organizaram a casa, espalhando fotos que eram provas de que tiveram uma vida, amores e uma rotina. Mas a nova rotina era diferente. Antônio cuidava de plantas que pareciam definhar, enquanto Fátima acendia luzes para espantar o entardecer precoce. À noite, ele jurava ouvir respirações pesadas atrás das portas, um medo que o lembrava do filho morto. Ela reorganizava gavetas compulsivamente, tentando manter o controle sobre o desconhecido. Ambos fingiam que os ruídos e as sombras eram imaginação, ignorando o pânico que os unia. Na sala quase vazia, tentavam costurar esperanças, sem saber que uma presença já os sondava, esperando o momento de cobrar o verdadeiro preço daquele contrato assinado no além. Na segunda semana, o tempo dentro da casa começou a agir de forma estranha. Do lado de fora, a rotina da serra seguia, mas dentro, a realidade se fissurava. Antônio notou primeiro. A terra do jardim continuava seca apesar da chuva, e o bebedouro dos pássaros, que ele enchera na noite anterior, amanheceu vazio, como se a casa sugasse a vida ao redor. De relance, viu uma sombra entre as samambaias, mas quando se virou não havia nada. Fátima, sempre lógica, começou a tropeçar no inexplicável. Talheres sumiam e reapareciam molhados no escorredor. O relógio da cozinha parava sempre às 10 da manhã, não importava quantas vezes ela trocasse a pilha. Quando comentou com Antônio, ele forçou um riso e disse que é coisa de casa velha, mas ela percebeu que ele evitava o corredor depois do pôr do sol. Uma noite, a campainha tocou. Era um vizinho, seu Plínio, que murmurou: "Dizem que tem dificuldade para dormir aqui." E às vezes o som das coisas vivas some e fica só esse silêncio que escuta a gente, não o contrário. Fátima sentiu a pele arrepiar. Os eventos se intensificaram. Ao chamar um eletricista, Antônio notou um pó escuro cobrindo as tomadas. Ao limpar, sentiu cheiro de queimado e teve uma visão do senhor Elísio, o antigo dono, sentado sozinho no escuro. O pó sempre voltava. Fátima encontrou o contrato de compra manchado com o que parecia a silhueta de uma mão espalmada, uma marca que não estava ali antes. Em outra noite, ela viu o vulto de um homem velho e descalço no jardim, cujos pés não afundavam na lama. Juntos, não encontraram nada. O padrão se repetiu. Antônio sentia o peso de alguém na cama e Fátima ouvia sussurros vindos do quarto vazio que um dia fora de seu filho. A vizinhança os tratava com desconfiança, um muro de silêncio que parecia esconder memórias vergonhosas. O portão da frente começou a ranger como se alguém o puxasse do lado de dentro e um perfume doce de rosas murchas surgiu do nada. Na cozinha, a geladeira gotejava como se chorasse e ímãs caíam sozinhos. O medo se alojou e o casal se fechou num pacto de silêncio, cada um guardando para si os horrores que via. Numa sexta-feira, tentaram sair para a feira, mas a porta travou misteriosamente, só cedendo depois de minutos de pânico. Na volta, notaram a primeira rachadura no chão da sala, uma fenda fina que crescia um pouco mais a cada noite. Era um aviso. Algo ali dentro havia despertado e não queria ser esquecido. Fátima acordou às 4h26 da manhã, com a sensação de uma pedra no peito.
No escuro, o medo tinha o cheiro de armário fechado, o mesmo de sua infância. Ouviu passos arrastados no corredor, graves demais para serem dela, leves demais para serem de Antônio. O som parou diante da porta. Por um instante, soube que se respirasse alto, chamaria aquilo para dentro. O terror rondava sorrindo por trás das paredes. Quando o dia clareou, ela já estava à mesa, riscando compulsivamente listas que nunca cumpriria, uma tentativa desesperada de manter um controle que já não possuía. Todo o seu autocontrole escorria por baixo da porta como vento gelado. Antônio não dizia nada, mas o corpo tenso revelava a culpa que sentia por ter escolhido aquela casa. O quarto que pertencera ao seu filho morto ganhava uma nova presença. As luzes piscavam quando ele passava, e um cheiro de mofo o lembrava diariamente da perda. Numa tarde, entrou no quarto e, remexendo um velho armário, encontrou uma folha de papel que não estava ali antes. Nela, uma única palavra repetida, até furar a folha: fui. O cheiro de terra molhada se espalhou, e ele pressentiu que a casa, de um jeito mórbido, sabia de sua dor. O terror fez de cada um uma ilha. Fátima evitava os espelhos, temendo ver um rosto que não era o seu. O medo de perder a sanidade se tornou um terceiro morador. Antônio desenvolveu paranoias. Achava que os vizinhos o espionavam, que o telefone tocava, e do outro lado só havia a respiração de seu filho. Os sintomas físicos apareceram. Fátima sentia náuseas crônicas e dores agudas, pesquisando em vão por uma explicação racional como síndrome do edifício doente. Uma madrugada, viu a sombra do marido na sala. Quando se aproximou, jurou que não era Antônio ali, mas algo com o rosto moldado pelo medo, com olhos vazios. Recuou e por um segundo os dois não se reconheceram. O terror era tornar-se irreconhecível para quem mais amava. Fátima perdeu a capacidade de distinguir sonho de vigília. Uma noite, viu uma multidão de rostos borrados no jardim, sussurrando nomes do passado. Antônio também tinha lapsos, perdendo-se nos corredores, como se o chão quisesse sugá-lo. O amor se vestiu de medo, e o fingimento de que tudo estava normal era mais exaustivo que o próprio pânico. Dia após dia, o terror abria fendas dentro deles, separando os fragmentos de quem foram um dia. Os limites do tempo e da identidade eram sugados por uma presença que respirava atrás da porta, esperando o momento certo para absorver tudo o que restava. O verdadeiro abismo era saber que, a cada noite, perdiam mais um pedaço de si mesmos, até não serem capazes de lembrar que um dia tiveram esperança de escapar dali vivos. O céu daquela manhã era de chumbo e o tempo parecia suspenso. Antônio lia um jornal antigo, única notícia de um mundo exterior que parecia cada vez mais distante. Fátima passou os olhos por uma nota pequena e sentiu um calafrio. Residência da família Figueira volta a ser posta à venda após seguidas desistências. Conhecedores da região alegam clima estranho e relatos de insônia crônica. Era a casa deles. O aviso chegara tarde demais. Ao meio-dia, a televisão, em um raro momento de sintonia, mostrou uma reportagem local. Mais uma família decidiu deixar o imóvel considerado maldito no bairro das Palmeiras. Uma mulher pálida dizia: "Fiquei 2 semanas ouvindo vozes no quintal. A gente sente que tem memórias que não são nossas." A frase martelou na cabeça de Fátima. Ela ligou para a mãe, que, relutante, contou uma história antiga. Sua avó, Geni, na fazenda, começou a ouvir sussurros atrás das paredes. Dizia que eram os mortos pedindo calor. Seu avô só acreditou quando saiu um cheiro de leite azedo de uma fenda atrás do fogão. Fátima desligou, sabendo que uma maldição familiar se repetia. Arrastou Antônio até o cartório da cidade.
Nos arquivos, descobriram que a casa nunca ficara mais de 3 anos com os mesmos donos desde 1968. Havia boletins de ocorrência sobre o sumiço de animais e depoimentos de vizinhos que ouviam choro dentro dos muros. O penúltimo proprietário partiu após sofrer alucinações. Na volta, um homem os abordou. Tive primo que trabalhou naquela terra, nunca mais foi o mesmo. Dizia que todo mês de agosto aparecia sangue escuro escorrendo da cerca. Não olhem demais para os vazios. Em casa, Fátima encontrou um álbum de fotos antigo, deixado por algum ex-morador. As imagens mostravam pessoas com sorrisos forçados e olhos fundos. No verso de uma foto, datada de 1974, estava escrito: Luciano não acordou. As notícias se tornaram mais estranhas. A rádio local falava de um apagão local, onde o tempo parecia parar em trechos de alguns bairros e de vultos vistos no campo depois do pôr do sol. Fátima pesquisou online e encontrou casos parecidos. Fenômenos de presenças residuais em casas do interior, lugares marcados por acidentes ou águas amaldiçoadas. Leu sobre vilarejos vítimas de psicoses contagiantes, onde famílias inteiras viam vultos e as taxas de suicídio dobravam. O terror ganhou contorno palpável. Não eram apenas sensações, mas registros, denúncias e famílias silenciadas. O horror vivido por eles era a continuação de um padrão, um ciclo abafado por quem sobrevive. Naquela noite, ouviram a sirene de uma ambulância ao longe, respondendo a outro chamado naquela mesma estrada. Entenderam que talvez nunca mais houvesse diferença entre o pesadelo e o mundo real. As histórias não eram antigas. Elas continuavam crescendo como rachaduras no chão, de geração em geração. A noite desceu sem aviso, e todos os barulhos do lado de fora se calaram. Na escuridão, Fátima ouviu o tic-tac do relógio da sala parar. Antônio, no quarto ao lado, murmurava palavras desconexas, o corpo presente, mas a mente já em outra dimensão. Fátima sentiu um deslocamento no ar da porta. Um vapor gelado com cheiro de café velho e um zumbido constante, como vozes embaralhadas de rádio. Fim, fam, nunca, hum. Teve a certeza de que alguém remexia talheres na cozinha, mas o corpo pesava demais para se mover. Lembrou-se de relatos sobre pessoas paralisadas pelo absurdo doméstico, que nunca mais se levantaram da cama por terem visto o mundo se despedaçar. De repente, Antônio saiu do quarto, os olhos roxos e esbugalhados, movendo-se como um animal. Ele tropeçou e arranhou os joelhos no chão, mas não sentiu dor. Com uma voz que não era a sua, disse: "Eu sei, eu ouvi tudo. Eles querem entrar, eles querem entrar." Um cheiro de ferrugem e laranja podre encheu a sala. O telefone tocou, um som duro, militar. Fátima atendeu. Uma voz de mulher sobreposta por outras disse: "Vê o quintal, vê o quintal." Cambaleando até a porta dos fundos, ela olhou para fora. A luz do poste não entrava no terreno. As folhas do limoeiro tilintavam como sinos de uma missa esquecida. Projetada pela sombra da árvore, uma corda grossa pendia sozinha no ar, sem viga ou galho para sustentá-la. No centro do terreno, figuras translúcidas formavam um círculo de mãos dadas, os rostos feitos de sombra, girando cada vez mais rápido. Os braços se abriram e apontaram para ela, dedos sujos de terra, sem unhas. Fátima quis correr, mas ficou presa, sentindo o peso dos olhos de todos que já habitaram aquele lugar. Os medos de sua própria infância se misturaram aos terrores dos outros. O cheiro de leite azedo voltou, e quando tentou gritar, nenhum som saiu. Ela recuou para dentro e encontrou Antônio sentado no chão, coberto por um suor gelatinoso, arranhando a parede como se quisesse fugir do próprio corpo. Ruídos vinham de todos os lados. A torneira pingava, o vidro da janela vibrava, o forno explodiu em faíscas. A campainha tocou, uma vez.
Do outro lado, a maçaneta girava lentamente, mas não havia ninguém ali, apenas o vazio cheio de intenções. Uma sirene de ambulância ecoou à distância e a casa pareceu sentir a dor. Fátima só conseguia pensar: vão entrar. Percebeu que a fronteira entre estar viva e pertencer à casa era uma escolha de segundos, reagir ou ser consumida. Abraçada ao marido quase irreconhecível, ela chorou em silêncio, esperando o fim, entendendo que o ápice do terror era a certeza de que tudo terminaria ali. Ninguém ali era apenas vítima, cada um já era parte daquele horror. Quando o sol pálido surgiu, Fátima ainda estava encolhida no corredor. Antônio havia apagado num torpor, os olhos entreabertos, como se uma tempestade nunca cessasse dentro de sua cabeça. Eram dois corpos exaustos, espremidos por paredes que pareciam mais apertadas, o ar pesado e o cheiro de leite azedo impregnado em tudo. Os dias seguintes perderam os contornos. As notícias do rádio falavam de acidentes inexplicáveis, animais mortos e pessoas desaparecidas na região, sempre com o mesmo comentário sussurrado: a figueira pegou mais um. Fátima entendeu que a cidade via a casa não como morada, mas como um organismo faminto. Antônio perdeu o vínculo com o tempo, guiando-se pelos ruídos da casa. O estalo da madeira, o gotejar da pia. Isolou-se, encarando rachaduras no chão ou a corda que aparecia e desaparecia no seu campo de visão periférico. Seus acessos de irritação e os sussurros para o nada se tornaram constantes. Ninguém ousava acordá-lo quando, em meio à madrugada, ele murmurava: eles estão na parede. Toda tentativa de normalidade era sabotada pela casa. Luzes oscilavam, o cheiro de terra molhada voltava, e o reflexo de Fátima no micro-ondas a olhava de volta como se fosse outra pessoa. Ela tentou sair de carro, mas todas as ruas pareciam levar de volta ao portão da figueira. No bairro, os olhares se desviavam. Um vizinho cochichou: diz que agora sonha com as vozes também. Seus pesadelos se tornaram memórias recicladas de quem viera antes. Via uma mulher sendo puxada para o quintal, uma menina chorando no sótão. A impressão de ser engolida por outra identidade se multiplicou. Desenvolveu manias que não eram suas, percebendo uma fissura entre quem era e quem a casa a estava tornando. Marcas físicas começaram a surgir. Hematomas inexplicáveis nas costas, escoriações nas coxas. Sentia dedos invisíveis puxando seu tornozelo sob o lençol e um frio intenso pressionando seu peito, como se um corpo extra ocupasse a cama. Antônio, totalmente esvaziado, foi internado após um surto em que tentou alcançar a saída do círculo de mãos no jardim. O diagnóstico foi vago, mas Fátima sabia a verdade. Ele nunca mais voltou, passando os dias encolhido, sussurrando sobre vozes mais antigas do que qualquer parede, os olhos fixos na sombra da corda que o sol desenhava no teto. Fátima ficou desbotando lentamente, presa a uma rotina de limpar o inexplicável. A cidade a isolou e a lenda da casa cresceu. Um vizinho deixou uma carta: não fique muito tempo, some as vozes, conte os dias, não aceite nada de quem já foi embora. O segredo do horror não era o sobrenatural, mas o que restava depois. Um desespero constante, o fantasma cotidiano do viver. Os amigos e a família evaporaram, e as lembranças do passado se tornaram sombras de um casal, que talvez só existiu para alimentar a fome daquelas paredes. Nunca mais. Essas foram as últimas palavras que Fátima ouviu de si mesma. Nunca mais abriu a janela esquerda do quarto, a que dava para o quintal. A tranca era verificada dezenas de vezes por noite, mas ela sabia que não existia barreira verdadeira entre ela e o resto do mundo. Antônio não voltou do hospital. Seu mundo se resumiu a paredes brancas e um relógio que não girava para a frente. Ele ainda cochicha para as sombras com uma súplica sem fim: apaga, não deixa eles virem. Agora eles sabem como me achar.
Nenhum remédio o faz esquecer das dezenas de vozes que costuram relatos de noites que não pertencem a ninguém vivo. Longe dali, a casa se esvaziava por fora, mas se enchia por dentro. Ninguém no bairro atravessa aquela calçada sem sentir o calafrio de estar sendo observado pelo reflexo de alguém na vidraça. Fátima, mesmo a quilômetros de distância, sente a certeza de que parte de quem foi ainda está lá, presa entre os azulejos, esperando a próxima chance de se manifestar. Sua nova rotina é um pesadelo funcional. Lava as mãos compulsivamente, com medo de que algo suba pelo ralo. O cheiro de leite azedo a faz estremecer, e às vezes acorda com um gosto viscoso na boca, como se mastigasse lembranças indesejadas. O espelho já não devolve seu rosto. Há sempre um olhar com um fundo mais profundo, como se olhasse através de si para alguém escondido atrás. O pior não é o que perdeu, mas o que ficou. Essa âncora no peito, o saber corrosivo de que o que a tocou permanece. A casa não está mais lá fora, está dentro. Os médicos pararam de perguntar, preenchendo prontuários com nomes bonitos para algo que ela sabe que não é doença, é legado. É a educação forçada de quem aprendeu o pior que uma casa pode ensinar. O horror não se exauriu com a fuga, ele ecoa em cada canto de sua nova vida. No sono, a certeza de que alguém marcha em direção à sua porta sussurrando: "Deixa-me entrar." Ela nunca mais confiou em nenhuma tranca. Acorda a cada manhã com o cheiro da casa na roupa recém-lavada, como se tivesse voltado durante a noite. A cidade se impregnou de medo, e a história do casal se tornou um alerta sussurrado. Não existe saída inocente de um pesadelo vivido por inteiro. Para o resto da vida, basta o menor sinal para que o terror retorne. O tremor na coluna, a sensação de ser observada, o impulso de fugir do que não pode ser visto. A sensação concreta de que a história não acabou e que a próxima vítima pode estar ouvindo este relato agora, no escuro, sentindo um ruído estranho do outro lado da parede. O terror, se escolher, pode muito bem encontrar exatamente quem está pronto para ele. E você, qual dessas feridas pulsa onde você prefere não tocar? O que faria se acordasse sentindo o cheiro de leite azedo e uma mão invisível forçasse a maçaneta quando ninguém mais deveria entrar? O horror já não mora com você faz tempo. Se histórias como essa te fazem repensar quem você é diante do abismo, não olhe para trás. Mas se olhar, me conta, qual foi o instante em que você se sentiu realmente em casa? Ou percebeu que o horror já mora com você faz tempo? Inscreva-se, porque estamos todos apenas a uma porta trancada de distância do acontecimento que vai mostrar quem realmente somos por dentro.